Gênesis capítulo 37. Jacó habitava na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. José, aos 17 anos de idade, estava com seus irmãos apacentando os rebanhos, sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila, e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e José trazia a seu pai más notícias a respeito deles. Israel amava mais a José do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos eles, odiavam-no, e não lhe podiam falar pacificamente. José teve um sonho, que contou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Pois ele lhes disse: Ouvi, peço-vos, este sonho que tive. Estávamos nós atando molhos no campo, e eis que o meu molho, levantando-se, ficou em pé, e os vossos molhos o rodeavam, e se inclinavam ao meu molho. Responderam-lhe seus irmãos: Tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso ainda mais o odiavam por causa dos seus sonhos e das suas palavras. Teve José outro sonho, e o contou a seus irmãos, dizendo: Tive ainda outro sonho, e eis que o sol, e a lua, e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Quando contou a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu pai, e disse-lhe: Que sonho é esse que tiveste? Porventura viremos, eu e tua mãe, e teus irmãos, a inclinar-nos com o rosto em terra diante de ti? Seus irmãos, pois, o invejavam, mas seu pai guardava o caso no seu coração. Ora, foram seus irmãos apacentar o rebanho de seu pai, em Siquém. Disse, pois, Israel a José: Não apacentam teus irmãos o rebanho em Siquém? Vem, e enviar-te-ei a eles. Respondeu-lhe José: Eis-me aqui. Disse-lhe Israel: Vai, vê se vão bem teus irmãos e o rebanho, e traze-me resposta. Assim o enviou do vale de Hebrom, e José foi a Siquém. E um homem encontrou a José, que andava errante pelo campo, e perguntou-lhe: Que procuras? Respondeu ele: Estou procurando meus irmãos, e dize-me, peço-te, onde apacentam eles o rebanho. Disse o homem: Foram-se daqui, pois ouvi-lhes dizer: Vamos a Dotã. José, pois, seguiu seus irmãos, e os achou em Dotã. Eles o viram de longe, antes que chegasse aonde estavam, conspiraram contra ele, para o matarem. Dizendo uns aos outros: Eis que lá vem o sonhador. Vinde pois agora, matemo-lo e lancemo-lo numa das covas, e diremos: Uma besta fera o devorou. Veremos, então, o que será dos seus sonhos. Mas Rúben, ouvindo isso, livrou-o das mãos deles, dizendo: Não lhe tiremos a vida. Também lhes disse Rúben: Não derrameis sangue, lançai-o nesta cova, que está no deserto, e não lanceis mão nele. Disse isto para livrá-lo das mãos deles, a fim de restituí-lo a seu pai. Logo que José chegou a seus irmãos, estes o despiram da sua túnica, a túnica de várias cores, que ele trazia. E tomando-o, lançaram-no na cova, mas a cova estava vazia, não havia água nela. Depois sentaram-se para comer, e, levantando os olhos, viram uma caravana de ismaelitas que vinha de Gileade, nos seus camelôs traziam tragacanto, bálsamo e mirra, que iam levar ao Egito. Disse Judá a seus irmãos: De que nos aproveita matar nosso irmão e encobrir o seu sangue? Vinde, vendamo-lo a esses ismaelitas, e não seja nossa mão sobre ele, porque é nosso irmão, nossa carne. E escutaram-nos seus irmãos. Ao passarem os negociantes midianitas, tiraram José, alçando da cova, e venderam-no por 20 siclos de prata aos ismaelitas, os quais o levaram para o Egito. Ora, Rúben voltou à cova, e eis que José não estava na cova, pelo que rasgou as suas vestes. E, tornando a seus irmãos, disse: O menino não aparece, e eu, aonde irei? Tomaram, então, a túnica de José, mataram um cabrito, e tingiram a túnica no sangue. Enviaram a túnica de várias cores, mandando levá-la a seu pai e dizer-lhe: Achamos esta túnica, vê se é a túnica de teu filho, ou não. Ele a reconheceu e exclamou: A túnica de meu filho. Uma besta fera o devorou, certamente José foi despedaçado. Então Jacó rasgou as suas vestes, e pôs saco sobre os seus lombos e lamentou seu filho por muitos dias. E levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas,
para o consolarem de ele, porém, recusou ser consolado, e disse, na verdade, com choro hei de descer para meu filho até o Seol. Assim o chorou seu pai. Os midianitas venderam José no Egito a Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda. Gênesis capítulo 38. Nesse tempo Judá desceu de entre seus irmãos e entrou na casa de um adulamita, que se chamava Irá. E viu Judá ali a filha de um cananeu, que se chamava Suá, tomou-a por mulher, e esteve com ela. Ela concebeu e teve um filho, e o pai chamou-lhe Er. Tornou ela a conceber e teve um filho, a quem ela chamou Onã. Teve ainda mais um filho, e chamou-lhe Selá. Estava Judá em Quizibe, quando ela o teve. Depois Judá tomou para Er, o seu primogênito, uma mulher, por nome Tamar. Ora, Er, o primogênito de Judá, era mau aos olhos do Senhor, pelo que o Senhor o matou. Então disse Judá a Onã, toma a mulher de teu irmão, e cumprindo-lhe o dever de cunhado, suscita descendência a teu irmão. Onã, porém, sabia que tal descendência não havia de ser para ele, de modo que, toda vez que se unia à mulher de seu irmão, derramava o sêmen no chão para não dar descendência a seu irmão. E o que ele fazia era mau aos olhos do Senhor, pelo que o matou também a ele. Então disse Judá a Tamar sua nora, conserva-te viúva em casa de teu pai, até que Selá, meu filho, venha a ser homem, porquanto disse ele, para que porventura não morra também este, como seus irmãos. Assim se foi Tamar e morou em casa de seu pai. Com o correr do tempo, morreu a filha de Suá, mulher de Judá. Depois de consolado, Judá subiu a Timnate para ir ter com os tosqueadores das suas ovelhas, ele irá seu amigo, o adulamita. E deram aviso a Tamar, dizendo, eis que o teu sogro sobe a Timnate para tosquear as suas ovelhas. Então ela se despiu dos vestidos da sua viuvez e se cobriu com um véu, e assim envolvida, assentou-se à porta de Enaim que está no caminho de Timnate, porque via que Selá já era homem, e ela lhe não fora dada por mulher. Ao vê-la, Judá julgou que era uma prostituta, porque ela havia coberto o rosto. E dirigiu-se para ela no caminho, e disse, vem, deixa-me estar contigo, porquanto não sabia que era sua nora. Perguntou-lhe ela, que me darás, para estares comigo? Respondeu ele, eu te enviarei um cabrito do rebanho. Perguntou ela ainda, dar-me-ás um penhor até que o envieis? Então ele respondeu, que penhor é o que te darei? Disse ela, o teu selo com a corda, e o cajado que está em tua mão. Ele, pois, lhe-os deu, e esteve com ela, e ela concebeu dele. E ela se levantou e se foi, tirou de si o véu e vestiu os vestidos da sua viuvez. Depois Judá enviou o cabrito por mão do seu amigo Adulamita, para receber o penhor da mão da mulher, porém ele não a encontrou. Pelo que perguntou aos homens daquele lugar, onde está a prostituta que estava em Enaim junto ao caminho? E disseram, aqui não esteve prostituta alguma. Voltou, pois, a Judá e disse, não a achei, e também os homens daquele lugar disseram, aqui não esteve prostituta alguma. Então disse Judá, deixa ficar com o penhor, para que não caiamos em desprezo, eis que enviei este cabrito, mas tu não a achaste. Passados quase 3 meses, disseram a Judá, Tamar, tua nora, se prostituiu e eis que está grávida da sua prostituição. Então disse Judá, tirai-a para fora, e seja ela queimada. Quando ela estava sendo tirada para fora, mandou dizer a seu sogro, do homem a quem pertencem estas coisas eu concebi. Disse mais, reconhece, peço-te, de quem são estes, o selo com o cordão, e o cajado. Reconheceu-os, pois, Judá, e disse, ela é mais justa do que eu, porquanto não a dei a meu filho Selá. E nunca mais a conheceu. Sucedeu que, ao tempo de ela dar à luz, havia gêmeos em seu ventre. E dando ela à luz, um pôs fora a mão, e a parteira tomou um fio encarnado e o atou em sua mão, dizendo, este saiu primeiro. Mas recolheu ele a mão, e eis que seu irmão saiu, pelo que ela disse, como tens tu rompido? Portanto foi chamado Pérez. Depois saiu o seu irmão, em cuja mão estava o fio encamado, e foi chamado Zerá. Gênesis capítulo 39. José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda, egípcio, comprou-o da mão dos ismaelitas que o haviam levado para lá. Mas o Senhor era com José, e ele tornou-se próspero,
e estava na casa do seu senhor, o egípcio. E viu o seu senhor que Deus era com ele, e que fazia prosperar em sua mão tudo quanto ele empreendia. Assim José achou graça aos olhos dele, e o servia, de modo que o fez mordomo da sua casa, e entregou na sua mão tudo o que tinha. Desde que o pôs como mordomo sobre a sua casa e sobre todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José, e a bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto na casa como no campo. Potifar deixou tudo na mão de José, de maneira que nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. Ora, José era formoso de porte e de semblante. E aconteceu depois destas coisas que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José, e lhe disse: Deita-te comigo. Mas ele recusou, e disse à mulher do seu senhor: Eis que o meu senhor não sabe o que está comigo na sua casa, e entregou em minha mão tudo o que tem. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto és sua mulher. Como, pois, posso eu cometer este grande mal, e pecar contra Deus? Entretanto, ela estava com José dia após dia, de ele, porém, não lhe dava ouvidos, para se deitar com ela, ou estar com ela. Mas sucedeu, certo dia, que entrou na casa para fazer o seu serviço, e nenhum dos homens da casa estava lá dentro. Então ela, pegando-o pela capa, lhe disse: Deita-te comigo. Mas ele, deixando a capa na mão dela, fugiu, escapando para fora. Quando ela viu que ele deixara a capa na mão dela e fugira para fora, chamou pelos homens de sua casa, e disse-lhes: Vede, meu marido trouxe-nos um hebreu para nos insultar, veio a mim para se deitar comigo, e eu gritei em alta voz. E ouviu-se para ela no caminho, e disse: Vem, deixa-me, deixou, aqui a sua capa, e fugiu, escapando para fora. Ela guardou a capa consigo, até que o senhor dele voltou à casa. Então falou-lhe conforme as mesmas palavras, dizendo: O servo hebreu, que nos trouxeste, veio a mim para me insultar. Mas, levantando eu a voz e gritando, ele deixou comigo a capa e fugiu para fora. Tendo seu senhor ouvido as palavras de sua mulher, que lhe falava, dizendo: Desta maneira me fez teu servo, a sua ira se acendeu. Então o senhor de José o tomou, e o lançou no cárcere, no lugar em que os presos do rei estavam encarcerados, e ele ficou ali no cárcere. O Senhor, porém, era com José, estendendo sobre ele a sua benignidade e dando-lhe graça aos olhos do carcereiro, o qual entregou na mão de José todos os presos que estavam no cárcere, e era José quem ordenava tudo o que se fazia ali. E o carcereiro não tinha cuidado de coisa alguma que estava na mão de José, porquanto o Senhor era com ele, fazendo prosperar tudo quanto ele empreendia.